Olá, eu sou Araújo da CT Consultoria. Nós vamos falar aqui da ISO 9000 2026, do draft que saiu, foi publicado em agosto desse ano, de 2025, e como fazer a transição, tá? Antes, nós vamos falar rapidamente sobre a ACT. A ACT, ela existe desde 1998 na implantação de sistema de gestão. Inicialmente com a ISO 9001 e QS 9000, depois ISO TS e ATF e, e outras normas, como a 1445. Então, nós basicamente tratamos de sistemas de gestão, normas de sistema de gestão, e além de gestão por processo de negócio, que é uma das especialidades nossa. Nós temos mais de 300 implantações e certificações de sistemas ISO 9001, com empresas de 2 a 3.500 funcionários. É, Nessas 300 certificações, nós obtivemos cerca de 95% de certificação com zero não conformidade. Temos mais de 50 implantações de certificações automotivas, ISO TS e ATF, mais de 12 mil treinados nos vários cursos das áreas nas quais atuamos. Esses cursos são presenciais, tá? Iniciamos os cursos de EAD há pouco tempo e agora em 2026 nós vamos lá lançar a consultoria remota, tanto para a implantação da ISO 9001 2026, como para reestruturar sistemas de gestão da qualidade. Porque o que a gente tem visto no mercado aí, de um modo geral, é as empresas montarem um sistema de documentos e não sistema de gestão. A norma, ela foca sistema de gestão e não sistema de documentos. Sistema de documentos era em versões anteriores, principalmente na ISO 94. Então, a ideia era, você tinha um processo, você criava um procedimento, escrevia como é que aquele processo funcionava, e aí a auditoria era em cima da documentação que você escreveu. Se você estava seguindo a documentação, tudo bem. A nossa abordagem é muito diferente para 2015, que é foco em resultados. Então, nós não estamos preocupados em escrever procedimento, fazer documentação, mas sim de montar um sistema que eu melhore a qualidade, aumente a produtividade, reduza custo. Então, é essa consultoria que nós vamos tratar a partir de 2026. E, em paralelo, à medida que a norma for mudando, a gente também vai estar tratando dentro dessa consultoria, tá? Falando em mudança de norma, aqui tem uma comparação do lado esquerdo da ISO 9001 2015 e do lado direito a ISO 2008. Foi quando teve a última mudança. Então, para a gente entender aqui, a ISO 2015 hoje tem 306 requisitos. Como é que você conta isso? A gente tem um critério que a gente estabeleceu, que é se eu tenho um parágrafo lá que pede a organização deve alguma coisa, deve é requisito. Então, vai ter que ser tratado. E se ela falar, a organização deve, para isso, fazer A, B, C, D, E, cada letra é um requisito. Então, dentro desse critério, nós temos 306 requisitos. Se, quando teve a mudança das normas, 102 requisitos eram novos em relação a 2008 e 54 alterados. Então, se eu somar percentualmente, 54 dá 18%,
e 102 dá 33%, ou seja, dá 51% de requisitos novos ou alterados e 49% de requisitos mantidos. Quer dizer, esse foi uma mudança drástica, tanto que foram 3 anos para se adaptar, para as empresas fazerem a transição. Na versão 2008 para a versão 2000 foi um ano só, mas praticamente não teve mudança. E aqui teve poucas mudanças na versão 2026. E nós vamos tratar de todas as mudanças aqui nesse webinar. Então, para falar sobre as mudanças, na ISO 9001/2015, nenhum requisito das cláusulas de 4 a 10 foram excluídos. Ou seja, tudo que tem na ISO 9001/2015 foi mantido. Portanto, na prática, o que aconteceu? Eles acrescentaram mais requisitos, só isso. Em resumo, é isso. Alguns requisitos da 2026 foram incrementados para deixá-los mais robustos e mais compreensíveis em relação à versão 2015. Então, não é que acrescentou, mudou, vai ter que trocar de, mudar de processo por causa daquilo. Na verdade, na prática, ele vai enriquecer alguns requisitos, alguns processos, para torná-los mais robustos. E ter um melhor entendimento também, tá? Como requisitos novos, podemos destacar a cultura da qualidade e comportamento ético. Esses são dois requisitos que surgiram e que, na minha visão, cultura da qualidade. Ora, se a empresa já é certificada ISO 9001/2015, que tem, pede política, objetivos da qualidade, riscos, oportunidades, planejamento de mudanças, etc., fica difícil até para o auditor evidenciar uma não conformidade aí, ou comprovar que a empresa não tem cultura da qualidade. Se ela já tem a ISO 9001, na minha visão, já tem a cultura da qualidade. E comportamento ético. Comportamento ético, para mim, tem a ver com a norma de compliance, e não de gestão da qualidade. Então, as empresas vão ter que se adequar a isso, mas no caso de cultura da qualidade, para mim já está tranquilo. E comportamento ético, o que as empresas vão ter que fazer é um código de conduta, aí você pode pesquisar um monte aí na internet e implementar, adequar e implementar dentro da empresa. Mas como implementar? Aí vai ter que criar documento com esses requisitos aí para serem cumpridos e verificar. Vai ser difícil o auditor verificar se o comportamento ético está sendo seguido ou não. Porque só se ele tiver, durante a auditoria, acontecer de ele identificar um comportamento não ético, dentro dos critérios que a empresa vai criar. Mas ainda pode ser que ainda altere esse requisito ou até se exclua esse requisito. Na minha visão, deveria excluir comportamento ético. Cultura da qualidade, embora eu acho que não vai agregar muito, mas porque, como eu falei, as empresas que são ISO, na minha visão, já têm cultura da qualidade. Umas mais, outras menos, mas tem. Então, vamos aguardar aí para ver se vai ter mais alguma alteração em relação a isso. No total, até o momento, são 19 requisitos novos e incrementados. Esses 19 itens nós vamos tratar aqui no webinar. Então, o pessoal está falando muita coisa por aí sobre
digitalização, sustentabilidade, etc. Mas a norma, pessoal, não pode exigir como fazer as coisas, ela pode exigir o que fazer, como fazer, se você vai aplicar digitalização ou não, vai abranger um requisito de sustentabilidade. Aí é problema da empresa, mas a norma não vai poder estabelecer requisitos sobre isso. Então, não precisa ficar preocupado. Tudo que a norma está propondo de mudança, nós vamos tratar aqui. Então, como é que vai funcionar? Olha, aqui eu tenho o texto em preto, que é o texto que tem lá na ISO 9001/2015. E o que está em vermelho foi incrementado na ISO 9001/2026. Então, entendendo a organização em seu contexto, o que foi acrescentado? A organização deve determinar se as mudanças climáticas são uma questão relevante. Ora, por que foi acrescentado aqui? Porque antes estava na forma de nota, de emenda, mas já vinha sendo tratado pelas empresas, pelos organismos certificadores, esse tema na auditoria. Então, aqui pode-se dizer que praticamente não mudou nada, só explicitou dentro do requisito a questão das mudanças climáticas. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. O que foi acrescentado? Eu tenho que determinar as partes interessadas, os seus requisitos e quais desses requisitos serão abordados pelo sistema de gestão da qualidade. Aí a empresa decide como que ela vai tratar aqueles requisitos das partes interessadas. Então, essa é a novidade aí desse item da norma. Liderança e comprometimento. Aí, o que que a norma fala? A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com o sistema de gestão por meio de A, B, C, D. Aí, na letra I, tem promover a cultura da qualidade e comportamento ético. Bom, era esperado isso aí. Então, agora vai ter que ser formalizado isso aí. A direção vai ter que saber como que ela trata esses dois tópicos aí. Política da qualidade. Então, a direção deve estabelecer uma política da qualidade que, letra E, leve em consideração o contexto da organização e apoie a sua direção estratégica. Então, a organização vai ter que fazer o quê? Vai ter que olhar a política, como não era explícito essa questão do contexto e da direção estratégica, ver se a política tem relação com o contexto da organização e com a direção estratégica. Então você tem que, digamos, achar ou mudar a política para conseguir essa adequação, ou justificar com a política que você já tem que isso tá dentro da sua política. Ações para abordar riscos. O que mudou aqui, pessoal? Vou ler o texto, tá? O texto novo. A organização deve determinar, analisar e avaliar os riscos que podem ter um efeito indesejável. Antes, pessoal, podia ter efeito desejável ou indesejável. O desejável seria oportunidade, o indesejável seria risco. Então, agora, risco é só para efeito indesejável, que sua capacidade de prover produtos e serviços conforme de forma contínua e consistente e aumentar a satisfação do cliente. Então, eu vou tratar agora no risco. Risco de quê? De dar problema. Não é risco de melhorar, risco de reduzir custo, de aumentar a produtividade, é risco de dar problema, quando eu tratar de risco, tá? E no caso de oportunidades, eles deram a mesma abrangência
que tinha o tratamento de risco. Então, determinar, analisar e avaliar oportunidades que possam ter um efeito desejável em sua capacidade de prover de forma contínua e consistente produtos e serviços conformes, aumentar a satisfação do cliente. Então, para oportunidades, entrou toda essa estrutura aí de requisitos para tratar de oportunidade. Então, a organização deve tomar ações para abordar as oportunidades, como integrar ou implementar ações em seus processos do sistema de gestão, avaliar a eficácia. As ações tomadas para abordar a oportunidade devem ser proporcionais ao impacto. Então, vou ter que quantificar o impacto da oportunidade. Como o risco, eu analiso o índice de risco, na oportunidade, nos nossos clientes, eles vão ter essa facilidade que nós já tratamos, classificamos as oportunidades, quantificamos e tomamos ações em função dessa análise que é feita. Então, essa é a mudança no item 6 aqui, na questão de riscos e oportunidades. Já no planejamento de mudanças, é, o que foi acrescentado aqui? Para assegurar que as mudanças sejam implementadas de forma eficaz, para atingir os resultados pretendidos, a organização deve considerar se a disponibilidade de recursos e informações. Então, eu preciso é, evidenciar que eu tenho os recursos que foi analisada a disponibilidade de recursos e informações para promover aquela mudança. Na letra E, como a eficácia das mudanças será monitorada e avaliada. Na letra F, comunicação das mudanças. E letra G, como revisar os resultados das mudanças. Então, aqui, como mudança é uma coisa relevante dentro do sistema de gestão da qualidade, por quê? Porque mudança implica em risco. Então, antes de mudar, eu preciso fazer uma análise de risco. Então, quando a norma fala que na letra A, o propósito das mudanças e, o, e os potenciais e as potenciais consequências, é disso que a gente está falando. Consequência, o que que é? Risco. Então, eu preciso também entender. Vamos agora eu vou voltar para o primeiro parágrafo. Quando a organização determinar a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade. Então, eu vou ter que ter um critério para dizer, esse tipo de mudança é no sistema de gestão da qualidade. Isso aqui é uma coisa pontual e específica para que eu veja o tratamento, se eu vou tratar a mudança de acordo com as letras A G aqui. Então, esse é o cuidado que tem que tomar. Então, a abrangência da gestão de mudanças é maior agora, e eles acrescentaram alguns requisitos para dar mais profundidade no tratamento dessas mudanças, tá? Ambiente para operação dos processos. Bom, operação dos processos. Eu tenho que olhar se o ambiente me proporciona ter a possibilidade de me gerar produto não conforme. Por exemplo, se eu tenho um armazém lá de produto químico e eu tenho goteira ou vazamento de embalagem, etc., que contamina um produto, contamina o outro, etc., esse ambiente não é adequado. Portanto, eu preciso tomar ações para melhorar isso, para evitar essa contaminação. É, assim como tem outras situações que eu posso ter problemas social, ambiente, que eu tenho que pensar no ambiente social,
no psicológico e no físico. O que que a norma acrescentou? Alguns fatores dependem da cultura da qualidade organizacional, incluindo o comportamento ético. Então, agora eu também preciso ver se aquele ambiente de trabalho não é ocasionado por uma má cultura da qualidade ou por falta de um comportamento ético. Então, isso é muito específico de alguns ramos de negócio, alguns tipos de empresa. Então, não necessariamente é aplicável para isso. Mas, de qualquer forma, eu preciso pensar na hora que eu estiver desenvolvendo um sistema de gestão da qualidade e desenvolvendo essas mudanças. Conhecimento organizacional. O que que foi acrescentado? Esse conhecimento deve ser mantido, aplicado e compartilhado na medida do necessário. Bom, isso já era implícito na versão anterior, agora está explícito. Nos nossos clientes também a gente dá um tratamento para conhecimento organizacional robusto, que já acaba cobrindo esse requisito que foi adicionado aí. Mas tem que haver a preocupação do conhecimento ser mantido, aplicado e compartilhado na medida do necessário, à medida que for requerido para algum processo, alguma área, etc. Conscientização. Bom, aqui, pessoal, conscientização é um item que o pessoal confunde. Por exemplo, a norma pede aqui na letra A, conscientização da política da qualidade. O que o pessoal usa por aí no mercado? Lista de presença da política da qualidade. Ora, como é que eu evidencio que alguém está consciente da política da qualidade? Não é através de uma lista de presença. Eu tenho que perguntar para a pessoa se ela sabe a política da qualidade, conhece, sabe como que se aplica no seu processo e como que ela se compromete com aquela política. Então, por exemplo, se eu tenho se eu estou na expedição de uma indústria, eu e ele perguntar lá para o expedidor de produtos, ele pode dizer, bom, a gente procura entregar tudo no prazo, na quantidade, na embalagem correta, não danificar o produto nem a embalagem na hora do armazenamento no caminhão, por exemplo, porque certamente a política vai falar de satisfazer o cliente. Então, ele pode explicar dessa forma. No caso de uma manutenção, ele pode dizer, bom, eu procuro manter a máquina trabalhando para que ela faça produtos conforme, né, na quantidade, na velocidade necessária. Então, para cada situação, o funcionário tem que entender por que que para que, o que que é a política e como ela serve para ele e como ele pratica aquela política. Então, não é uma lista de presença que vai garantir isso. Agora, você tem que se garantir, você, como gestor do processo, tem que se garantir que o pessoal conhece a política, sabe como aplicar, etc. Tá? Informações para provedores externos ou fornecedores, né? O que que foi acrescentado aqui? A letra D, as interações dos provedores externos com a organização e, quando aplicável, com seus clientes e outras partes interessadas pertinentes. Bom, isso aqui já era implícito. Então, se, por exemplo, o meu cliente quer que ele aprove o produto no fornecedor, eu, como organização que faço meio de campo entre o cliente e o fornecedor, para que aquilo aconteça. Então, mas isso já era de certa forma implícita, mas aqui eles reforçaram, então, se tiver alguma situação na tua organização que requeira esse cuidado aqui, tem que ser tratado formalmente isso aí.
Entradas de análise crítica pela direção. O que que entrou? Essa letra C. Mudanças nas necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes para o sistema de gestão da qualidade e também fazem parte da análise crítica de direção. Então, se teve alguma mudança de requisito de parte interessada, eu preciso tratar dentro da análise crítica da direção, ok? Agora vamos falar da transição. Então, quais as etapas aí? Primeira publicação do DIS, Draft International Standard, de agosto. Estava previsto de agosto a outubro, foi publicado no final de agosto, 29 de agosto. Essa tradução que vocês, esse draft que vocês vão receber traduzidos, tá? Então, quem assistir esse webinar aqui, é só pedir, a gente manda a norma traduzida, a ISO 9001-2026, com aqueles pontos que mudaram em vermelho, para você não ter que ficar procurando o texto lá da norma, já vai receber em vermelho. Agora está em processo de consulta pública, está acabando, se é que não acabou, porque são 12 semanas, então está mais ou menos aí no, na época de acabar. Aí vai ter o final draft, final diz, né? Primeiro semestre de 2026, onde vai ter os ajustes finais após os comentários. Então, agora o pessoal está pegando essa consulta pública, os comentários, e no primeiro semestre deve fazer a revisão final da norma, tá? Depois, outubro, novembro, a revisão oficial, a publicação oficial, ou seja, a norma vai ser homologada e com lançamento previsto para outubro, novembro. E depois vai ter o período de transição. Estão falando aí que vai ser de 2 a 3 anos, mas pessoal, vocês estão vendo aqui que as mudanças são nada complicadas, são simples, né? Algumas, talvez várias empresas já tenham implementado, ou o seu sistema já cobre alguns requisitos que estão sendo pedidos agora. Tá? Então, esse é o processo de transição. É que nem eu falei, você já pode, como são itens, não são itens novos, o que vai mudar o sistema, você só vai implementar, vai incluir dentro do processo pertinente, já pode ir fazendo isso. E pode ser até que o auditor peça alguma coisa já, mesmo você não sendo certificado na ISO 2026, que se você, dependendo da forma como você documentar, ele pode pedir. Mas se não, você espera sair a norma, dependendo da tua data de recertificação ou de manutenção, você faz a transição. Se eu, por exemplo, só para dar um exemplo, se eu tivesse a minha certificação ou recertificação ou manutenção em dezembro, eu já faria a transição para em dezembro já tá com a certificação nova aprovada. Então, esse é o processo de mudanças, tá? Então, como eu falei, tudo que mudou até o draft de agosto desse ano está aqui. Então, outra coisa que é importante, a norma traz um anexo A. O anexo A, ele explica todos os tópicos da norma, todas as cláusulas da norma, ele melhora o entendimento, ele esclarece melhor, além das notas que já vêm na norma, ele esclarece melhor todas as cláusulas da norma. Então, você quer saber lá como que você implanta lá, o que precisa fazer para implantar o contexto da organização, ele vai fazer. Ele não vai dizer como, mas ele vai esclarecer. Ó, isso aqui trata disso, 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 disso. Como você vai fazer para documentar, etc. E
é um problema seu e da empresa. Mas o anexo A é fundamental e ele também está traduzido nesse material que nós vamos passar para você. Basta entrar no nosso site, lá você consegue essa norma traduzida para começar a colocar em prática. Agora, lembrando que ela vai ter pelo menos mais uma alteração, né? Possivelmente, a menos que ninguém criticou nada nas 12 semanas que tiveram aí, mas dificilmente isso vai acontecer. Ok, então queria agradecer a, a participação de sua aí nesse webinar. Estamos à disposição caso precise de algum treinamento, algum trabalho de consulta sobre o tema. Obrigado e até a próxima oportunidade.